Pessoas com deficiência, vítimas de exploração financeira familiar e preconceito no mercado de trabalho na Revolução Industrial. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Virgínia e vou abordar dois aspectos cruciais da vida das pessoas com deficiência durante a Revolução Industrial: a exploração financeira por parte de familiares que prometiam ajuda e o preconceito que lhes negava oportunidades de trabalho. Ponto 1. Exploração financeira por familiares. Promessas de ajuda como pretexto. Muitos familiares se apresentavam como protetores das pessoas com deficiência, especialmente quando estas herdavam pequenos bens, recebiam doações ou tinham algum tipo de renda garantida. Eles prometiam cuidar de suas necessidades, mas na prática se apropriavam de seus recursos. Apropriação de bens e rendimentos. Em casos de herança, familiares manipulavam documentos ou usavam a falta de capacidade legal das pessoas com deficiência para colocar seus bens em seu próprio nome. Mesmo quando havia auxílios de instituições ou doações de vizinhos, esses recursos eram frequentemente gastos pelos familiares para suas próprias despesas. Trabalho forçado sem remuneração. Pessoas com deficiência que tinham alguma capacidade de trabalho eram obrigadas a realizar atividades como costura, embaixadinha ou serviços domésticos por familiares, sem receber qualquer tipo de pagamento. Eram apresentadas como ajudando na casa, mas na verdade eram exploradas como mão de obra gratuita. Isolamento para manter o controle. Para garantir a exploração, familiares muitas vezes isolavam as pessoas com deficiência de outras pessoas ou instituições que poderiam ajudar, afirmando que elas precisam de cuidado especial ou que o mundo lá fora é perigoso. Ponto 2. Preconceito no mercado de trabalho e falta de oportunidades. Crenças equivocadas sobre capacidade. O mercado de trabalho da época considerava pessoas com deficiência como incapazes de realizar qualquer atividade produtiva, independentemente de suas habilidades reais. Mesmo aquelas com deficiências leves ou que poderiam desempenhar tarefas adequadas às suas condições eram totalmente excluídas. Exclusão de formações e capacitação. Não havia cursos ou treinamentos voltados para pessoas com deficiência, e mesmo os cursos básicos de alfabetização ou profissionalização não aceitavam alunos com qualquer tipo de deficiência, reforçando o ciclo de exclusão. Salários abusivos quando havia oportunidade. Nas raras ocasiões em que pessoas com deficiência conseguiam um emprego, geralmente em trabalhos informais ou em atividades consideradas menos valorizadas, recebiam salários bem abaixo do mínimo, com justificativas como não podem produzir tanto quanto os outros ou estamos fazendo um favor ao contratá-los. Falta de adaptações e acessibilidade. Locais de trabalho não tinham qualquer tipo de adaptação para pessoas com deficiência física, como rampas, corredores amplos ou equipamentos adaptados. Para aquelas com deficiências visuais, auditivas ou intelectuais, não havia recursos ou apoio para que pudessem desempenhar suas funções. Ponto 3. Consequências da exploração e do preconceito. Pobreza e dependência. A maioria das pessoas com deficiência vivia em condições de extrema pobreza, dependendo totalmente de familiares ou de doações, pois não podiam gerar renda própria e seus recursos eram explorados. Saúde agravada. A falta de recursos para cuidados médicos, alimentação adequada e condições dignas de vida piorava suas deficiências e causava novas doenças. Violência e abuso. Além da exploração financeira, muitas eram vítimas de agressões físicas, verbais e emocionais por parte de familiares ou empregadores, pois tinham poucas condições de se defender ou buscar ajuda. Invisibilidade e negligência. A sociedade da época não reconhecia esses problemas como injustiças, tratando as pessoas com deficiência como cargas naturais e não como vítimas de exploração e preconceito. Ponto 4. Poucas iniciativas de ajuda. Ação de instituições religiosas. Algumas ordens religiosas, como as Irmãs da Caridade, criavam casas de acolhimento para pessoas com deficiência, oferecendo cuidados básicos e algumas oportunidades de trabalho em atividades como produção de artesanatos ou alimentos. Movimentos filantrópicos. Em alguns países, como o Reino Unido, surgiram primeiros movimentos filantrópicos que buscavam garantir direitos básicos a pessoas com deficiência, defendendo que elas deveriam ter acesso à educação e trabalho adequados às suas capacidades. Lutas individuais. Algumas pessoas com deficiência conseguiram se organizar de forma isolada ou em pequenos grupos para reivindicar seus direitos, mas suas vozes eram pouco ouvidas pela sociedade e pelas autoridades. Gostaria que eu falasse sobre como essas realidades influenciaram a criação de leis de proteção a pessoas com deficiência, ou sobre movimentos contemporâneos que continuam lutando contra esse tipo de exploração e preconceito.